Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o conteúdo da nossa aula de número 22. Bom, teremos aí a nossa revisão. Então, vamos à revisão. Muito bem, vamos rever aí aqueles assuntos que nós aprendemos ao longo dessa unidade e para começar a gente vai rever aí um pouquinho sobre taxonomia. Bom, a gente viu sobre a classificação taxonômica que está dentro da taxonomia. E a taxonomia ela é a área da ciência que se ocupa em classificar os seres vivos de acordo com as suas semelhanças fisiológicas e morfológicas. Então, você percebe, né, que todo cientista, todo biólogo, toda aquela pessoa que se ocupa, né, na área de estudar os seres vivos, ele vai precisar entender um pouco sobre essa ciência que é de organizar e classificar esses seres vivos de acordo com as características que ele possui. Isso não é algo recente, é algo que já vem de muito tempo, né? A gente viu aí o histórico dessa classificação taxonômica que começou a acontecer com Aristóteles, né? Ele foi o pioneiro aí a tentar classificar esses animais, esses seres vivos, né? Ele classificou ali em plantas e animais. Ele usou o critério de que aqueles que se movem são animais e aqueles que não se movem são plantas. Ainda assim, é algo, né, bastante ali raso no sentido de você entender um pouco mais, mas ele deu muita contribuição para a área científica, né, quando ele tentou organizar esses seres vivos. E aí, posteriormente, a gente vê aí o naturalista sueco Carl von Linné, também chamado Linneu, que foi um botânico e também conhecido como o pai da taxonomia, que desenvolveu já um sistema de classificação dos seres vivos. Bom, Linneu ele já desenvolveu algo mais complexo, né? E como é que funcionava esse sistema? Esse sistema mais complexo, que é o de Aristóteles, né, consiste em denominar as espécies a partir da nomenclatura binomial, ou seja, cada espécie deve conter um nome composto que faça referência ao gênero e à espécie. Então, para a gente pensar, refletir um pouquinho, né, a gente relembrar aí que todos os seres vivos devem ter o seu nome específico, tá bom? Para a gente não confundir, e isso, né, é o nome que a gente dá a esses seres vivos, a gente chama de nome científico, e ele segue algumas regras que a gente vai relembrar agora. Então, lembrando aí que essa regra é a da nomenclatura binomial. A gente observa aí no nosso exemplo o cachorro, né, um animal doméstico muito conhecido por todos nós. E qual seria o nome científico dessa espécie? Aqui a gente está vendo, olha, Canis familiaris é o nome científico do cachorro. E como é que funciona para a gente escrever esse nome, gente? Precisamos lembrar que o primeiro nome ele faz referência ao gênero e ele deve começar com inicial maiúscula. Então, por isso, Canis está escrito com a inicial maiúscula. Já o adjetivo, né, ou seja, aquilo que vai dar nome àquela espécie, a gente coloca com letra inicial minúscula. Então, familiares está escrito aí com a inicial maiúscula. Eu posso dizer que o nome do cachorro, o nome científico do cachorro é só Canis? Não posso, então eu tenho que falar o nome completo. É Canis familiares. E a escrita correta é essa daqui, tá, gente? A primeira palavra, né, com inicial maiúscula, a segunda palavra com a inicial minúscula. E se você estiver escrevendo manualmente, você vai fazer o sublinhado abaixo desses nomes. Se você estiver digitando esse nome, ele deve aparecer em itálico, ou seja, as letrinhas assim um pouquinho mais deitadas, né, destacando aí que esse nome é um nome científico. Dessa forma, gente, aonde quer que você vá, seja qual for o idioma, a gente sempre vai dizer que o nome desse animal, o nome científico dele é Canis familiaris, tá? Então ele não vai mudar independente aí do idioma, independente, né, de onde quer que você esteja. E Linneu ele desenvolveu ainda um sistema de táxons, também conhecido como sistema hierárquico.
Cada táxon abrange um grupo de um número cada vez mais restrito e que agrupa seres vivos mais semelhantes entre si. Quais foram esses táxons ou essas categorias que ele criou? A gente observa aí que é reino, né? A gente observa lá na imagem que mostra o Linneu, né? Que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, são categorias, né, que abrangem mais, como no caso aí do reino, e categorias que abrangem menos indivíduos, como no caso da espécie, que só vai abranger uma única espécie. E para você não esquecer, né, essas classificações, você observa aqui que nós temos uma palavrinha que reúne todas elas. Olha, reficofage é a inicial de cada um desses táxons, que é para você memorizar melhor, né? E para a gente ver um exemplo mais claro, né, a gente vai ver aí outros organismos para entender como é que funciona essa hierarquia. Observe aí na imagem que nós temos 4 espécies. A onça pintada, a gente tem ali o tambaqui, também o chimpanzé e o homem, né, ou seja, o ser humano. E você observa que todos eles estão classificados no seu devido reino, filo, na classe, na ordem, na família, no gênero e, por fim, a espécie. Então, mais uma vez, para você observar aí como é que é a escrita desse nome científico, tá? Panthera onça, Colossoma macropomo, Pantroglodites, Homo sapiens. Ah, professor, eu preciso saber o nome científico de cada espécie? Não, mas você precisa saber como é que se escreve o nome científico, tá? Porque é difícil mesmo, não tá no nosso dia a dia. Ninguém chega perguntando, né? Aonde você viu uma pantera onça, onde você viu um Colossoma macropomo, né? Não é algo que está no nosso cotidiano, mas que a gente precisa aprender um pouquinho dessas regras. E para a gente avançar aí falando de taxonomia ainda, você observa aí que todos os organismos vivos eles foram reunidos ou classificados em 5 reinos. É o reino Monera, que abrange todas as bactérias, o reino Protista, que abrange protozoários e algas, o reino Fungi, que abrange os fungos, o reino Animalia, os animais, e o Plantae abrange aí as plantas, todos os vegetais. E como que eu posso aí identificar ou saber do que se trata uma espécie, né? Existe ali um conceito para essa palavrinha espécie. E do ponto de vista biológico, para serem considerados uma espécie, um organismo deve fazer parte de uma mesma população. Então, esses organismos têm que estar na mesma população, que em condições naturais são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Bom, gente, esse conceito foi proposto por um biólogo chamado Ernst Mayr. E ele diz o seguinte: espécies são grupos de populações naturais que se cruzam entre si ou potencialmente se cruzam, estando isolados reprodutivamente de outros grupos. E só para a gente entender melhor, né, por que ele fala aí de deixar descendentes, né, de gerar descendentes férteis? Porque existem espécies que vão gerar os seus descendentes, né, e esses, por sua vez, também vão gerar. Mas existem aqueles que eles podem até cruzar com outras espécies, mas isso não quer dizer que eles vão gerar uma terceira espécie ali, né? Então, observe esse exemplo do cavalo, tá? Do jumento, e você observa que o nome científico do cavalo é Equus cabalus, do jumento Equus asinus. E ali a gente tem uma terceira imagem da mula. A mula, gente, não tem um nome científico, porque ela é um híbrido, ela é resultado do cruzamento entre o cavalo e o jumento. Então, até na hora de expressar um nome científico para ela, não tem, porque ela é um híbrido. E aí a gente escreve os nomes científicos, né, dos pais dela, digamos assim, tá? Então, só para você entender como é que funciona essa questão ali de espécie. E a gente falou um pouquinho ainda sobre os invertebrados. Bom, a gente viu aí que os invertebrados são uma classe de animais que não possuem o esqueleto. Então, as esponjas, por exemplo, né? Aí a gente vê o exemplo dos moluscos, de alguns vermes, da estrela do mar, todos eles são exemplares de invertebrados, tá? E a gente estudou o primeiro grupo deles, que foi as esponjas, e elas fazem parte do grupo dos poríferos, que são invertebrados.
Os invertebrados são animais que não possuem esqueleto nem crânio, são eucariontes, são pluricelulares e heterótrofos, quer dizer, então possui uma célula verdadeira delimitada aí por uma membrana, né? Por isso são eucariontes, são formados por muitas células, por isso pluricelulares, e são heterótrofos porque eles obtêm o seu alimento a partir de outros organismos, podem ser plantas ou outros animais. E para a gente relembrar aí a anatomia dos poríferos, né, são as esponjas. A gente sabe que existem esponjas que são marinhas e as que são ducícolas, que vivem nos rios. Aqui na região amazônica a gente tem o cauchi, que é um exemplo de esponja de água doce. E como é que é por dentro desse corpo, né? Ele tem aí uma anatomia. Dentro dele é uma cavidade, tá certo? E ao redor é formado por algumas células, como o pinacócito, as espículas, o porócito e também o amebócito. A gente estudou ainda o grupo dos quinidários. Então, os quinidários, eles vivem no ambiente aquático e possuem duas formas corporais, pólipos e medusas. Os pólipos são em grande maioria sésseis, enquanto as medusas são livres e natantes. Os quinidários possuem uma cavidade gastrovascular com abertura única que funciona como ânus e boca. E esses quinidários, gente, eles são divididos em três grupos, o dos sifozoários, hidrozoários e antozoários. Quais são os sifozoários? São aqueles que apresentam fase medusoide predominante em relação à fase polipóide. Então você observa aí as águas-vivas, né? Medusas são esse exemplo aí de sifozoários. E os hidrozoários apresentam fase polipóide predominante em relação à fase medusoide. E ainda os antozoários, presença de apenas pólipos. Então a gente vê aí as anêmonas do mar como exemplo. E como é que funciona a reprodução desses organismos? A reprodução dos quinidários pode se dar de forma assexuada e sexuada, embora na maioria das espécies de sifozoários e hidrozoários ocorra a metagênese, ou seja, um ciclo de vida que alterna entre uma fase assexuada, em que os pólipos originam medusas e as medusas, por sua vez, de forma sexuada, originam os pólipos. Então vamos observar aí como é que funciona, né? A gente observa ali duas medusas que lançam, né, as suas células reprodutivas, tá? Óvulo, espermatozoide, vão se unir e formar ali como se fosse uma célula ovo, né? E vai dar origem a um pólipo, tá certo? Então essa célula ciliada, ela vai se fixar em um substrato e vai começar a se desenvolver. A partir do momento que ela se desenvolve, ela forma um pólipo. E esse pólipo, ele vai produzir ali novos indivíduos que vão estar unidos como se fossem numa colônia. Então a gente observa ali que esses indivíduos depois eles se destacam, né, e vão ter vida livre. Então nesse caso a gente tem ali uma reprodução sexuada, quando há troca desses gametas, e uma fase em que eles apresentam uma reprodução assexuada, né, quando eles não fazem essa troca de gametas, mas originam ali a partir desses pólipos novos indivíduos, tá? Então, como a gente viu, eles fazem a alternância de gerações, né? Uma geração eles estão livres e uma geração eles estão fixos, né, na forma de pólipos, tá certo? Bom, a gente estudou ainda outros grupos de invertebrados e o próximo grupo que a gente vai relembrar é o grupo dos plateumintos. Os plateumintos estão divididos em três grupos, os tubelários, trematódios e cestódios. Tubelários, né, existem representantes tanto marinhos quanto de água doce e até no solo úmido. E o mais conhecido é a planária, que é um pequeno verme de vida livre que habita geralmente rios e lagos, vivendo em folhas ou troncos submersos. Ele se alimenta através de uma faringe contrátil que suga os restos de matéria orgânica morta presente na água. Essa daí ela é inofensiva, mas a gente tem aqueles que causam, né, podem causar doenças. No caso aí dos trematódios, os representantes dessa classe são parasitas, como o esquistossomo, né? Então, dentro dessa classe existe o Esquistossoma mansoni, que é esse verme que você observa e causa, né, a chamada barriga d'água, gente. Então,
é um tipo de doença causada por esse verme. Como é que a gente pode se contaminar por ele, né? Acontece da seguinte forma: geralmente as pessoas vão depositar, né, os seus dejetos em locais onde tem água, né, rios, igarapés, e esses dejetos eles vão cair, né, nesses corpos de água, tá? Uma vez que entra em contato ali com a água, esse ovo que estava presente nas fezes da pessoa contaminada vai eclodir e vai aí procurar, né, um caramujo. Então, a partir do momento que o caramujo está ali presente, porque eles ficam nesse ambiente aquático, ambiente úmido, eles entram nesse caramujo, esse caramujo vai se tornar um vetor deste verme. Essas larvas, elas saem dos caramujos, né, porque completou ali apenas parte do ciclo de vida dele e vai ficar ali naquele ambiente. Uma pessoa, né, que entra em contato com ele através ali, por exemplo, de andar descalço, né, estava ali passando por aquele ambiente, tomando um banho, né, ou seja, não estava preocupada, né, se ia ter essa contaminação, acaba se contaminando e aí ela que vai agora carregar esse parasita no organismo dela. Quando ele chega dentro, né, da corrente sanguínea dessa pessoa, ele vai se reproduzir. E aí ela vai ter alguns sintomas dessa doença, como por exemplo, dor de cabeça, falta de apetite, endurecimento e aumento do volume do fígado e da barriga, vai ter cólicas, náuseas, diarreia e febre. Então todas essas são sintomas dessa doença, tá bom? E para a gente avançar, temos ainda outros parasitas que causam outros tipos de doença. Nós temos aí a classe dos cestódios e os representantes deles são as tênias, também conhecidas como solitárias, e no homem ela vai ser ali, né, ela vai ter ele como hospedeiro definitivo, podendo apresentar outros hospedeiros intermediários conforme a espécie. Então nós temos dois tipos de tênia, tá, pessoal? É a tênia solium, que tem o porco como hospedeiro intermediário, e a tênia saginata, que tem o boi como hospedeiro intermediário. Então, uma vez que a pessoa está contaminada, né, ela pode desenvolver a cisticercose, que são cistos dessa tênia que podem parar em outros órgãos, como até mesmo no cérebro. Então, só para você relembrar aí, a cisticercose, né, que é quando a pessoa se contamina, tá, pelos ovos dessa tênia, que podem ser a saginata ou a tênia solium, tá bom? Uma vez aí que esses ovos entram em contato com o ambiente, eles podem aí ser pastados por esses animais e esses ovos vão entrar, né, na musculatura deles, tá? Vão infectar aquela parte desses animais da carne que os seres humanos consomem. E aí a pessoa que não cozinhou direito, não manipulou corretamente essa carne, né, não deixou que ela fosse bem preparada, pode ingerir esses ovos e dentro do organismo vai gerar, né, um outro ser adulto deste verme que pode chegar aí até alguns metros, né, de comprimento dentro desse organismo. E aí a pessoa fica com o abdômen dilatado, né, e por fim ela desenvolve essa doença, tá? A gente viu ainda, pessoal, o grupo dos nemateumintos, que são outra classe de invertebrados, mas esses têm aí o corpo cilíndrico, afilado nas extremidades, e muitas espécies são de vida livre e ocupam ambientes aquáticos e terrestres. Outros são parasitas de plantas e de animais, inclusive dos seres humanos, como por exemplo as lombrigas e oxiurus. Então eles causam alguma doença, né, algumas doenças nos seres humanos. Existem algumas doenças causadas por esses nematóides, dentre elas destacam-se a ascaridíase, ancilostomíase e filariose. E a mais conhecida é a ascaridíase, tá? Provocada aí pela Ascaris lumbricoides. A gente observa aí nessa imagem, né, que também é por contaminação por via oral, né? A pessoa que consome um alimento com ovos desse animal, ela vai desenvolver, né, dentro dela esses ovos, vai gerar essas lombrigas, né, ou essa ascaridíase vai se desenvolver dentro dela. Então, por isso é importante a gente ter cuidado com a forma que a gente consome alguns alimentos, né, sempre ter o cuidado de saber se foi bem manipulado, se as pessoas que prepararam, né, estavam com as mãos bem higienizadas. São algumas medidas que a gente precisa ter até para se proteger, né, e evitar algumas doenças, tá? Bom, a gente viu que algumas doenças podem ser causadas
por vermes, né, ou espécies ali de invertebrados. E dentre esses grupos de invertebrados, a gente tem também os artrópodes, tá? Que são aí como, por exemplo, os mosquitos. E esse mosquito aqui é bastante conhecido, é o Aedes aegypti, você já conhece, né? Ele tem essa aparência aí bem característica e ele pode transmitir algumas doenças que a gente chama de arboviroses. E o que seriam arboviroses? Em geral, são mantidas em ambientes silvestres e podem ocorrer também em ambientes urbanos, tá? Os arborvírus são vírus transmitidos pela picada de artrópodes hematófagos como a Aedes aegypti. Lembrando que ele vai sempre procurar, né? A fêmea vai procurar sugar o sangue de animais, né? Para poder desenvolver os seus ovos. E como foi falado, o vírus que esse animal carrega, gente, ele está em ambiente silvestre. Mas nós, seres humanos, é que muitas vezes nos aproximamos, né? Até mesmo pela destruição desses ambientes, eles se aproximam de nós e quando vão sugar o sangue humano, eles acabam transferindo esses vírus e esses vírus são causador de doenças, tá? Algumas doenças a gente observou aí como a dengue, a zika, a febre chikungunya e a febre amarela. E aí é importante a gente lembrar, pessoal, que esses vírus eles estão em circulação no meio ambiente por conta da presença do mosquito. Então a gente precisa o quê? Pensar em como prevenir que esse mosquito ele se prolifere nos ambientes urbanos, tá certo? Então vamos ver quais seriam essas medidas que a gente pode adotar no nosso dia a dia para evitar que esse mosquito se prolifere. Então observe aí que geralmente nas nossas casas nós temos aí reservatórios de águas, né, como caixa d'água, e aí é necessário que a gente sempre deixe muito bem vedado, muito bem tampado para que o mosquito não acesse a água que está ali dentro. A gente também tem cestos de lixo, né? Necessário aí manter sempre bem fechados, porque muitas vezes a água da chuva também pode acumular ali dentro. Nas piscinas, né? Até mesmo aquelas que são de plástico, precisam ser regularmente limpas, tá? Sempre deixar lavadinha, não deixar muitos dias ali aquela água parada, né? Acumulando nesse espaço. Locais aí onde você possa armazenar corretamente os pneus. Os pneus eles podem, né, muitas vezes ser despejados nas áreas urbanas, jogados de qualquer jeito, e isso, gente, pode se tornar um criadouro desses animais. Então lembre-se aí que o mosquito sempre vai procurar um pouquinho de água que seja para ele depositar os seus ovos e dali esses ovos vão eclodir e formar novos mosquitos. E é isso que a gente precisa se preocupar em evitar. Então, se você tiver pneus que não vai mais usar, deve ser armazenado ali no local livre de água. A gente também precisa manter livre e limpo, né, alguns reservatórios nas nossas casas, bacias, baldes de água, né, que estão ali para reservar essa água. Sempre tem que ter o cuidado de deixá-los sempre limpos. As garrafas, gente, o ideal é que elas estejam tampadas, mas se não for possível tampá-las, deixar armazenada de cabeça para baixo, para que ela não venha acumular água e também servir de criadouro para esses animais. As plantinhas, né? Geralmente nós temos aí nas nossas casas vasos de plantas. Então, se você tem um pratinho com água, né, para acumular aquela água que sai do vaso, coloca ali uma areia ao redor para evitar que aquela água fique ali parada e disponível para esse mosquito, tá? E sempre lembrar também de trocar, né, se possível, porque assim a gente evita, né, que ele possa acessar a água presente ali. E também calhas, né? Algumas casas têm calhas como essa e elas acabam muitas vezes acumulando folhas, galhos, impedindo a passagem completa de água e aí toda a água empoçada pode se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Gente, basta uma tampinha com água para esse mosquito depositar os ovos deles. E muitas vezes esses ovos, mesmo sem água, eles podem durar até 1 ano. Então é por isso tão importante que a gente veja, né, tire ali 10 minutinhos do nosso tempo, todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana, para fazer essa checagem, para fazer, né, com que esse mosquito ele não possa se proliferar e assim a gente evita a contaminação dessas doenças que ele pode transmitir. Eu espero que você tenha gostado aí da nossa revisão e a gente fica por aqui.